dia de clássico no Maracanã, em plena segunda-feira útil. Você imagina como é que está o entorno do Maracanã, o trânsito, a multidão que vai ao jogo. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o local. Vem comigo. Salutiel Filô está lá. Coloca na tela. Direto do Maracanã. Boa noite, Salu. Boa noite, meu amigo Clóvis. Isso aí, estamos ao vivo aqui no Maracanã. Olha, é o primeiro clássico dos milhões desse campeonato brasileiro. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, Vasco e Flamengo se enfrentam aqui no Maracanã pela 9ª rodada do Brasileirão. De um lado, temos o Cruz Maltino, mergulhado em crise sem vencer há 7 jogos, na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. E do outro, o Rubro Negro, que vem de vitória contra o Fluminense na Copa do Brasil, mirando uma posição dentro do G6 do Brasileirão, tá? A expectativa de casa cheia. Olha só aqui como é que tá a movimentação, 50 mil ingressos vendidos aproximadamente. As imagens agora de Rony Alves são na passarela do metrô aqui do Maracanã. O fluxo de torcedores para o estádio é grande neste momento. E atenção, motoristas, fiquem atentos às interdições no entorno do estádio. Viaduto Eduardo Cosi interditado, Avenida Rei Pelé. Olha só, vamos movimentar a câmera aqui para vocês darem uma olhadinha. Olha só, Avenida Rei Pelé com trânsito interditado sentido centro. Agora, olha, intensa movimentação de veículos para quem está vindo em direção à Zona Norte, principalmente na Radial Oeste, né? Agora Avenida Rei Pelé, e também nas transversais ali entre a Francisco Xavier e a Eurico Rabelo. Ali o trânsito está bloqueado, mas há uma movimentação intensa de torcedores ali na Isidoro. Muita gente neste momento reunida ali no entorno do estádio do Maracanã, nessas transversais aqui perto do Maracanã. Então, você motorista, fique atento às interdições. O lance é: você que vier para o estádio para ver o jogo, é vir de transporte público. E você que estiver se deslocando agora, saindo do trabalho para casa, meu amigo, busque vias alternativas. Se vier aqui para o entorno do estádio do Maracanã, vai encontrar o trânsito pesadíssimo nessa segunda-feira. E olha, segurança reforçada por aqui. Por falar neste assunto em segurança, hoje a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual fizeram uma operação contra aqueles torcedores baderneiros, aquela violência toda que sempre acontece no entorno dos estádios ou até mesmo dentro deles. E a gente preparou, Clóvis, uma reportagem, está ali, o torcedor do Flamengo já na expectativa da vitória. E a gente preparou uma reportagem sobre essa operação que aconteceu hoje contra a violência nos estádios. A gente vai assistir agora. Veja só, Clóvis. Porretes, armas de airsoft, soco inglês e até uma pistola. Os materiais, além de camisas e bandeiras de times, foram apreendidos nesta segunda-feira, na operação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual contra atos violentos dentro e fora dos estádios cariocas. Esta foi a segunda fase da Operação Discórdia, que já prendeu líderes de torcidas organizadas do Rio. Desta vez foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em endereços na capital e na Baixada Fluminense. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática colheu 80 depoimentos e analisou 200 horas de filmagens, a maior parte delas registrada em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Segundo a polícia, 6 dos identificados já usavam tornozeleira eletrônica, justamente por já responderem por crimes de violência entre torcidas organizadas. Tenho certeza que isso passa um recado claro para os torcedores, na verdade para esses criminosos de torcidas organizadas que fingem ser torcedores, passa um recado claro que não vai ser admitido e que, se continuarem, vão acabar presos, como serão presos os que já foram identificados até agora. Em um dos vídeos analisados, um homem é jogado no chão, cercado e agredido com vários chutes. O espancamento só para quando 2 torcedores protegem a vítima. A ação aconteceu no dia 5 de março. No mesmo dia, nesta outra imagem, a confusão acontece em frente a um hospital particular. É possível ver 2 pessoas armadas com pedaços de pau. Nós vamos identificar exatamente o que cada um fazia dentro da organização e, dentro da participação de cada um, o pedido de prisão deles, para que as famílias possam voltar a frequentar o estádio sem ter medo de violência, sem assistir a esses casos que, infelizmente, venham se repetindo. A verdade é a seguinte, esse caso de violência no futebol tem que ser tratado não com o estatuto de torcedor, é com o código penal mesmo, porque não se trata de torcedor. Né? É marginal, é bandido, gente que combina essas brigas pela rede social e depois ele gosta, eles têm prazer, é isso aí, nesse negócio de mutilar o outro, de tentar matar. Então tem que ser tratado com código penal, porque são criminosos antes de ser torcedores.
Vamos voltar para o Maracanã? Hoje tem Vasco, o manda no Vasco, tá, gente? Por isso que estou falando assim, é Vasco e Flamengo, meio a meio a torcida, grande público, vamos lá. Salutiel Filô está no Maracanã. Você de novo, Salu. Isso aí, Clóvis. Os torcedores estão assim, nessa animação total. Com vocês é torcida. É isso aí, Clóvis, animação total, né? Segunda-feira, faz frio aqui no Rio de Janeiro, né? A temperatura tá aí em torno dos 18 graus, 20 grauzinhos, ventinho gelado aqui na passarela do Maracanã. Mas a galera não quer saber disso não, quer vir pro estádio, quer torcer. Inclusive, o Carioca que tá voltando para casa, como eu havia falado nesse momento, deve estar se perguntando, gente, por que esse trânsito todo em direção à Zona Norte aqui, pela Radial Oeste, na altura da Praça da Bandeira? Hoje já é segunda, será que tem jogo no Maracanã? Tem jogo no Maracanã. É clássico, é Flamengo e Vasco. Daqui a pouquinho às 8 da noite está aí, ó, vocês vendo o acesso da Radial Oeste, professor Manuel de Abreu, ali o trânsito bloqueado em direção ao centro da cidade, na Avenida Rei Pelé, e o estádio do Maracanã já sendo cercado aí pelas torcidas do Vasco e do Flamengo, né? O Vasco precisa vencer, né, Clóvis? A gente estava falando aí de Vasco jogando na segunda-feira, né, contra o Flamengo. O Vasco, eu que sou vascaíno, a gente precisa ganhar, né? Já vem aí, são vários jogos sem nenhuma vitória, é o desespero por uma vitória nesse momento, e o Flamengo tá aí, tá de boas energias, veio de vitória contra o Fluminense, por isso que, olha, a gente veio torcedor do Flamengo já com uma cara melhor, mas com expectativa melhor em relação ao time, né? Chegando aqui do metrô para o estádio do Maracanã. Clóvis, voltamos com você. Então fica o recado. Intenso aqui no entorno do Maracanã. Valeu, Salutiel. O povo na TV, no SBT.